A paz do Senhor Jesus. Irmão, lembre-se que logo após que você concluir esse vídeo, meus irmãos, compartilhe no WhatsApp, no Instagram. Meus irmãos, faça a obra de Deus, evangelize. Amém, meus irmãos? Agora vamos entrar dentro da palavra. Meus irmãos, muitas pessoas querem a salvação, querem a vida eterna, meus irmãos, com Deus, mas poucas pessoas estão com disposição para fazer, meus irmãos, o que tem que ser feito. Como assim, Alan? Vamos entender, meus irmãos, aqui na palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, o verso 16, aconteceu algo, meus irmãos, semelhante ao que eu estou falando. Olha só. E eis que, aproximando-se de Jesus, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Meus irmãos, e é o que muitas pessoas estão fazendo hoje. O que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? O que eu tenho que fazer, meus irmãos, para ter a salvação? As pessoas falam isso. Meus irmãos, as pessoas querem a salvação igual esse príncipe queria, meus irmãos. O príncipe chegou em Jesus: mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? O que eu tenho que fazer, meu Senhor, para ter a salvação? E muitas pessoas estão assim, elas querem, meus irmãos, a vida eterna, elas querem a salvação, meus irmãos, porque o espírito delas anseia, geme por isso, meus irmãos. Todo o espírito, meus irmãos, do homem, das pessoas, geme por isso, clama por isso. Por quê? Pelo quê? Pela salvação, meus irmãos. A alma dela geme pela salvação. Igual, meus irmãos, aconteceu com o príncipe. O príncipe queria a salvação. O príncipe queria saber como, meus irmãos, como que ele faria, como que ele conseguiria a salvação. Mas, meus irmãos, vontade sem atitude não gera em nada. Meus irmãos, ele tinha vontade, a alma dele tinha vontade da salvação, da vida eterna, mas ele não teve atitude, meus irmãos, para isso. Como assim? Vamos para o versículo, meus irmãos, 22, porque olha só o que aconteceu. Jesus Cristo, meus irmãos, instruiu, falou, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Aí ele falou, tá, eu já faço. Aí Jesus Cristo falou, só falta uma coisinha, faz isso. Aí, meus irmãos, olha só qual foi a reação do jovem. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Meus irmãozinhos, quando foi para ele tomar atitude, ele se retirou triste. Meus irmãos, ele falou, Senhor, eu quero a salvação, como que eu faço para conseguir a vida eterna? E Jesus falou, é assim, assim, assim. E ele ouvindo isso, meus irmãos, ele se entristeceu. De vez ele ter tomado atitude, que atitude, Alan? De obedecer o que o Senhor Jesus Cristo tinha falado, meus irmãos? Não, ele agiu pela emoção, ele se entristeceu, meus irmãos. De vez ele fazer de acordo com a palavra de Deus, ele se entristeceu. E quantas pessoas, meus irmãos, em muitos casos acontece isso. Meus irmãos, as pessoas chegam no evangelho, eu quero a salvação, eu quero a vida eterna, eu quero a salvação da minha vida, eu quero a salvação da minha alma. Mas quando elas ouvem a palavra do Senhor Jesus, meus irmãos, elas se entristecem, elas agem no sentimento, e Jesus Cristo não trabalha com sentimento, meus irmãos. Jesus Cristo trabalha com a fé. Quando é para essas pessoas tomarem atitude, para elas conseguirem a salvação, para elas conquistarem a salvação. Como assim, Alan, conquistar a salvação? Não por merecimento, meus irmãos, mas conquistar a salvação pela fé. Conforme esse jovem, se ele tivesse tomado a atitude, ele ia conquistar, meus irmãos, a atitude. Que atitude, Alan? A atitude de obedecer o que Jesus tinha falado. Se ele tivesse tomado essa atitude, meus irmãos, ele ia conquistar a salvação. E as pessoas chegam assim, chegam no evangelho, meus irmãos, querendo a salvação. Mas aí, meus irmãos, a palavra de Deus vai contra a vontade dela. Como assim, Alan, contra a vontade dela? Contra a vontade da carne, meus irmãos. Ela chega no evangelho, e o evangelho, Jesus Cristo, a palavra fala que tem que largar o pecado. Jesus Cristo, a palavra fala que tem que largar a bebedice, tem que largar a noitada, tem que ser homem de uma só mulher e mulher de um só homem, tem que, meus irmãos, parar de mentir, tem que ser certo, tem que largar a corrupção, entre tantos exemplos, meus irmãos, que tem. Aí a pessoa chega, ouve isso e se entristece. Ah, elas fazem assim, aí
elas se retiram tristes, elas desistem da salvação, meus irmãos. Por quê? Por causa do pecado, porque elas não querem largar o pecado, elas não querem largar, meus irmãos, aquilo que impede elas de ser salva. Meus irmãozinhos, não podemos agir assim, você não pode agir assim, meus irmãos. A salvação é o maior tesouro que uma pessoa pode conquistar. Lembre-se, meus irmãos, conquistar não por mérito, mas pela fé. Quando você obedece, meus irmãos, você mostra que crê. Quando você obedece, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu mostro que eu creio. Ele chegou, meus irmãos, diante do Salvador, ele ouviu a instrução do próprio Deus, assim como você e eu ouvimos agora, meus irmãos, a instrução do próprio Deus falando, e basta você tomar atitude, meus irmãos. Que atitude? De obedecer a palavra. Se ele tivesse, meus irmãos, esse jovem ouvido, ele ouviu, mas não obedeceu. Se ele tivesse obedecido, se ele tivesse tomado a atitude de obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele está mostrando que cria no Senhor Jesus. E quando ele crê, quando uma pessoa crê, meus irmãos, ela passa a obedecer. Então, se ele obedecesse, ele ia mostrar que cria. E se ele cresce, meus irmãos, ele ia conseguir o que ele tanto queria, que era a salvação. Meus irmãozinhos, ele queria a salvação, mas não teve a atitude para tomar posse da salvação, meus irmãos. Tome a atitude agora. Não deixe nada, meu irmão, roubar a sua bênção, não, meus irmãos. Não deixe. Seja lá o que for preciso você fazer para tomar posse da sua salvação, meus irmãos. Faça. Obedeça a voz do Senhor, meus irmãos. Lembre-se, vontade sem atitude não vai gerar em nada. Tenha vontade, você tem vontade, que eu sei, meus irmãos, de ter a salvação, de ter o Espírito Santo, de ser nascida de Deus, mas se você não tomar atitude, meus irmãos, de obedecer Jesus, como assim obedecer Jesus? Obedecer a palavra, meus irmãos. Se você não tomar atitude de obedecer a palavra do Senhor, você não vai conseguir. Mas, meus irmãozinhos, é simples, é tomar decisão. Não trabalhe com sentimento. Ah, mas aí eu vou ter que largar. Ah, mas aí não vai dar certo. Meus irmãos, toma a decisão certa. Qual decisão, meus irmãos? De fazer o que for preciso para você ter a sua salvação, para você ter o seu nome inscrito, meus irmãos, no livro da vida. Amém? Essa era a palavra que Deus tinha para falar com você, meus irmãos. Receba, obedeça a ela e você vai tomar posse da sua salvação pela fé. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.